pessoal, tudo bem? Eu sou o Caio Petri, eu sou gestor e analista ambiental formado pelo UFSCar, sou mestre e doutorando em sensoriamento remoto pelo INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Bom, nesse vídeo eu vou explicar um pouco sobre como funciona o monitoramento da superfície terrestre por sensoriamento remoto ou por imagens de satélite. Vamos simplificar um pouco. Bom, eu fiz um primeiro vídeo explicando como se forma uma imagem de satélite. Lá tem alguns detalhes técnicos e princípios físicos sobre como isso funciona. Bom, puxando de lá o conceito de bandas, né? São regiões de um espectro eletromagnético, né? Que a gente pode ver, pode ser do visível ou não, nesse caso do infravermelho próximo. A gente pode fazer combinações de bandas dessas regiões, não só olhar para uma, a gente tem que combinar elas. No caso de um satélite, para ver o que a gente veria com os nossos olhos se estivéssemos olhando para a Terra do espaço. Vamos imaginar que a gente estivesse lá na Estação Espacial Internacional olhando para a Terra. Teríamos que fazer uma composição verdadeira, ou compor as cores na ordem, as bandas, né, obtidas pelo satélite na ordem, na quantidade certa, né, e só, única e exclusivamente na região que a gente enxerga. Geralmente, nos computadores, a gente faz uma combinação de 3 bandas para visualizar uma imagem na tela de um computador. Então, a gente combinaria azul, verde e vermelho, nessa ordem, porque é a ordem de comprimento de onda de menor para maior que estão organizadas essas cores. Claro que existe todo o espectro de cores, né? O arco-íris já tem bem mais do que isso, mas organizadas nas 3 que a gente geralmente capta por um satélite, a gente teria que fazer isso para ver a Terra numa imagem de satélite, da mesma forma que se estivéssemos lá no espaço. Só que o mais interessante é que nós não precisamos simplesmente combinar. Nós podemos fazer algumas contas, multiplicar, subtrair, dividir 2 ou mais bandas, né, para obter a informação que a gente quer. A gente sabe que determinadas coisas ou elementos na superfície da Terra refletem a radiação eletromagnética provinda do Sol de diferentes formas. O conceito para emitir, a gente vai ter que ir para comprimentos de onda um pouco mais longos. Isso também é feito, mas não é o exemplo aqui de hoje. Então, por exemplo, se pegarmos uma banda no infravermelho próximo, bem próximo ali do vermelho, um pouquinho depois do que a gente enxerga com nossos olhos, e combinarmos com o vermelho, a gente já tem um realce muito grande de vegetação. A gente começa a ver vegetação que está saudável, vegetação que não está saudável, diferenciar com mais facilidade alguns tipos de vegetação e alterações na vegetação. E aí, com essa informação, a gente passa a detectar o fenômeno que estamos procurando. Por exemplo, se eu quero saber se está ocorrendo desmatamento na Amazônia, eu posso fazer uma dessas combinações de bandas que mais me favoreça para criar um contraste entre o que é vegetação e algumas pequenas áreas ou maiores áreas que não são mais vegetação ou floresta, né? E passar isso por uma detecção automática, ou nos casos de maior precisão, e até como se trabalha no INPE, como a detecção final é uma inspeção final manual por um técnico, né? Pode parecer que a automática ela é melhor, mas nós ainda não atingimos a precisão do olho humano e do julgamento humano no final desses processos. Claro que a maior parte deles já é assistido por máquina ou assistido pelo computador. Né, já é fornecido um resultado inicial que depois é interpretado. E essa combinação de bandas faz parte disso também. Bom, mas e se eu quiser saber se um lugar que eu estou olhando na imagem de satélite, ele um dia já teve uma floresta ali naquele campo vazio, ou vice-versa, ou qualquer outra coisa. E se eu plantar soja, por exemplo, e quiser saber como é que ela está crescendo no tempo? Aí a gente precisa que o satélite volte a passar por ali. Como eu já expliquei no primeiro vídeo, ele tem órbita, então ele vai passar muitas vezes por ali ao longo de muitos anos durante toda a sua vida útil. E quando a gente começa a juntar essas imagens para olhar para uma mesma região ao longo do tempo, a gente entra no conceito de série temporal. Então existe a análise de séries temporais. A gente adiciona o fator tempo aí nessa nossa resposta do que estamos vendo com a imagem de satélite. E aí nós podemos ver o crescimento de uma plantação de soja ou quando ocorreu e se ocorreu desmatamento, por exemplo, na floresta amazônica. Basicamente, é assim que funciona a interpretação e o trabalho de quem está
trabalhando diariamente na ciência com sensoriamento remoto. Não só na ciência, existem muitos campos de aplicação de sensoriamento remoto no mercado de trabalho. E os exemplos são infinitos. Eu falei aqui sobre monitoramento de desmatamento, mas existe monitoramento de florestas de pé, o comportamento de vegetação nas secas, que é uma das minhas frentes de trabalho. Existem pessoas que trabalham exclusivamente com água. Vão observar se tem sedimentos na superfície do oceano ou de lagos, clorofila se desenvolvendo. Isso envolve um monte de coisa. Agrícola, né? Como eu falei, agricultura, soja, milho, ciclos de cultivo. E aí os exemplos, eles são do tamanho da nossa imaginação nesse campo. Essa é uma ciência muito, a princípio, ela parece complexa, mas ela é muito interessante e de fundamental importância para que nós sempre estejamos avisados e presentes sobre as ações humanas na Terra, tanto para conservação e quanto para otimização do nosso uso da superfície terrestre. Obrigado, pessoal. Boa noite.